poder receber essas energias celestiais que foram preparadas para todos nós, receber essas palavras, né? Ser acolhido. E faz tanta diferença isso para nós, né? Na vida. Um momentinho nosso, né? Um momentinho da nossa alma. Isso é extremamente importante para a gente. É tão difícil a gente ter esses momentos, né? E agora a gente está podendo aproveitar. Então aproveitem a oportunidade que a espiritualidade, elas estão trabalhando nesse momento, cada um dos nossos protetores está do nosso lado, coletando as informações que nós vamos falar e acessando as informações íntimas de cada um. Então é hora da gente aproveitar isso e internalizar. Está criando acesso no coração e na mente de cada um de nós, para que a gente possa absorver o máximo possível das lembranças, né? Porque a gente já sabe muito do que nós estamos falando aqui. É só lembrar um pouquinho daquilo que a gente vai tratar aqui hoje. Tudo bem? Como a Valéria comentou, eu estou à frente de alguns trabalhos de evangelização, né? Da evangelização infantil, das doutrinas, não só aqui, mas na igreja também, eu tenho essa tarefa. E eu venho trazendo essa pauta para todos os lugares onde eu posso, de uma forma que a gente possa trazer a informação da educação mesmo, né? A educação do espírito. Porque é o nosso papel aqui, é aprender. Nós viemos aqui para isso, para aprender e sermos melhores. Esse é o nosso objetivo. E a partir do momento que a gente pede para voltar aqui na Terra, quando a gente pede para reencarnar, a gente fala assim, não, agora eu estou pronto. Porque quando a gente está lá no mundo espiritual, na erraticidade, a gente está meio que solto, né? Não, tá bom, será que onde será que está fulano? Onde será que está ciclano? Ah, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer, vou estudar, vem no mundo espiritual. Participa dos estudos, participa das tarefas, né? Vai estudar, vai se aprimorar espiritualmente. Agora eu estou pronta, vou reencarnar. Mas você vai reencarnar? Você já sabe tudo? O que você quer que caia na sua prova? Quando a gente estuda no vestibular, a gente estuda um monte de coisa, porque tem uma prova, né? Um vestibular, não pode ser um curso, pode ser qualquer coisa. E então nós vamos tomar a sua lição. E as suas lições, as suas tarefas, as suas provas vão ser essa essência. E aí a gente chega aqui e fala, opa, será que era verdade? Eu queria vir nessa família? Não é possível eu querer passar por um câncer. Impossível eu perder uma perna. Deus é ruim para mim, porque eu perdi uma perna. E aí eu começo a falar assim, mas a minha revolta, a minha tristeza, a minha amargura, ela vai cada vez mais crescendo. E a revolta com Deus, né? Deus é ruim para mim. Onde já se viu ele fazer isso comigo? E eu não tenho lembrança das outras situações e por que é que eu estou passando por isso. Eu não consigo lembrar nitidamente. Mas no fundo da minha alma, eu tenho uma sensação esquisita. Eu tenho uma sensação que tem hora que eu falo assim, parece que eu estou contra, parece que aqui não é o meu lugar. E tem outros lugares, outros ambientes, outras situações que eu falo assim, nossa, parece que eu me encontrei. Era isso que eu estava procurando. Nas duas situações, são as situações da nossa caminhada. Porque é só por essa caminhada, né, só nesse trajeto que a gente vai se descobrindo. Mas nas duas situações, é o nosso íntimo que fala mais alto. É o conhecer-te. E se a gente não educar o nosso espírito,
Se a gente não souber o que a gente está sentindo, o que está acontecendo, a gente vai ficar se debatendo. E apanha, passa uma prova, passa outra, e não passa de ano, e não progride no aprendizado. Não é a quantidade de provas que define o nosso processo evolutivo, mas é como é que nós aprendemos a lidar com as provas. Então eu posso ter a mesma prova diversas vezes e ainda assim continuar preso no mesmo lugar. Preso na raiva, no orgulho, na vaidade, no egoísmo, na prepotência, na ambição, nos melindres. E não consigo sair do lugar. E você fala, meu, aquela pessoa já teve tanta doença. Nossa, é um câncer atrás da outra. Faz 15 anos que está presa nessa cama. Já teve AVC, já teve embolia pulmonar, já perdeu as pernas, já a diabetes come ela por dentro, né? E não aprende. Não é quantidade de provas que faz com que a pessoa consiga se movimentar. Mas não é se movimentar externamente, mecanicamente. É se movimentar intimamente. É identificar as situações da vida. Aquela que a gente se sente bem, feliz, leve, ou aquela que a gente se sente mal, trombando, contrariada, se debatendo internamente. Mas quem vai fazer isso por nós? É Deus que está castigando? Não. Somos nós. E a partir do momento que eu educo meu espírito, que não é ser espírita, espírito é espírito. A doutrina espírita, ela tem um objetivo primeiro: educar o espírito, ajudar a gente a encontrar o nosso caminho, a encontrar como lidar com essas situações difíceis. E uma ferramenta que nós temos, eu sempre trago isso, e eu me comprometi esse ano comigo, me comprometi a trabalhar o Evangelho, mostrar o Evangelho às pessoas, propor para elas que o Evangelho é a nossa ferramenta, é uma manual de instrução da vida, é onde a gente tem que colocar ele embaixo do braço e na cabeceira da cama e tomar ele junto com o remédio da pressão de manhã. É uma colherzinha. Enquanto você toma o remédio da pressão, lê 2 linhas do Evangelho. Chico Xavier lia 4 vezes o Evangelho por ano. Então, olha como ele lia. O Chico. Nós, então, temos que ler ele, absorver muito do Evangelho. E aí, cada situação da vida que a gente vai passando, a gente vai lendo, às vezes, até a mesma passagem do Evangelho, mas de uma ótica diferente, e que aquilo dá um aprendizado mais oportuno para aquele momento que nós estamos passando. Então, o Evangelho, ele é pedagogicamente estruturado, de uma forma que vai trazer, desde a sua introdução, ele fala sobre como ele foi constituído, validando ele das informações que tem aqui dentro, o que ele contém aqui dentro, no aspecto tanto da parte intelectual, na parte filosófica, os pensamentos filosóficos que tem aqui dentro, porque filosofia é pensar, e a nossa doutrina é da fé raciocinada, a gente fala tudo que a gente pensa, elabora, olha, raciocina, vê se tem coerência com a vida que nós estamos tendo, com o que nós estamos vivendo, e aí a gente consegue então dar um passinho à frente. Ele é estruturado de uma forma que cada fase da nossa vida, cada passo que nós damos vai nos ajudar e vai nos orientar.
Cada capítulo dele vem com uma parte, um ensinamento de Jesus. E ele foi organizado não de forma cronológica, mas ele foi organizado de uma forma filosófica. Então, momentos de Jesus, etapas de Jesus, do Novo Testamento, passagens de Jesus que significam alguma coisa. E aí ele fecha com chave de ouro cada capítulo com instruções dos Espíritos. E Espíritos diversos. Espíritos diversos justamente para validar o pensamento e validar a diversidade de pensamentos que nós temos e as várias fases de cada espírito. Isso é muito importante para nós, porque isso contempla a gente e sai de só uma direção, só um olhar, mas um olhar múltiplo, um olhar diverso, um olhar onde nós temos amplitude no pensamento. E aí ajuda ainda mais a gente a conseguir conciliar as nossas formas de vida, a nossa vida mesmo encarnada, com aquilo que nós estamos lendo no Evangelho. Então eu proponho que cada fasezinha, cada situação da vida, todos os dias nós temos desafios. Pega um desafio do dia e lê uma parte do Evangelho, uma linha. E essa linha você vai ver o quanto vai se linkar na sua vida e o quanto isso vai fazer de diferença, às vezes, na sua escolha, na tomada de decisão. Porque os 30 segundos anteriores da nossa tomada de decisão são os 30 segundos mais importantes da tomada de decisão. É os 30 segundos que a gente faz aquela carga ou que a gente acerta na loteria. A gente demora 30 segundos, 1 minuto para preencher um boleto da lote. E acerta. Ou erra. Mas a loteria está em todo canto da nossa casa, da nossa vida, do nosso trabalho e até quando a gente abre o olho de manhã. Porque temos muitos que não conseguiram acordar hoje. E tantos quantos não conseguiram chegar aqui hoje para poder assistir uma palestra, tomar uma água fluida, tomar um passo, cuidar do seu próprio espírito. Nós estamos dentro dessas pessoas que conseguiram abrir o olho de manhã, ganhando uma loteria. Levantando, tomando banho, tomando café, levou ou não o filho na escola, mas a vida está minimamente equilibrada. Tem os perrengues, mas conseguimos chegar aqui hoje. E isso para nós já é ganhar a loteria. Então nós, como espíritos que estamos em constante aprendizado, quando estamos lá na erradicidade, a gente se propõe a estudar. E estuda, e a gente estuda mesmo. A gente estuda. A gente participa aqui agora com a gente, tem muitos desencarnados, tem caravanas que vão, e não só nessa casa, mas em várias casas, que vão participar de palestras, vão participar de estudos. Muitas crianças são trazidas para participar da evangelização infantil agora lá em cima, junto com as nossas crianças que estão lá. Nos grupos do EST, nos grupos das reuniões mediúnicas, nos livros dos Espíritos, qualquer estudo, muitos irmãos são trazidos para participar das reuniões com a gente, para poder aprender, para trocar, para ver, para experienciar. E aí quando a gente encarna, que a gente não vai passar por esse processo das nossas provas, a gente se depara com os 3 principais mecanismos do nosso desenvolvimento espiritual, que é o trabalho, é a ação, é a atividade. Então, 30 segundos antes que eu tomo uma decisão e tomo uma atitude, ela vai ser fundamental na minha vida.
de executar uma tarefa que vai me fazer bem, que vai fazer bem para minha família, que vai fazer bem para o próximo, é um trabalho valioso. Quando eu vou fazer um bolo, ou quando eu me proponho na tarefa de casa, ou quando eu me proponho uma tarefa de auxiliar o próximo, aqui nós temos atividades que podem ajudar o próximo, e o próximo às vezes ele está mais próximo do que a gente imagina, né? Eu me lembro uma vez, isso mexeu muito comigo, nunca vou esquecer disso. Eu ainda era monitora no SESC, isso faz uns 25 anos. E o Júnior era um rapaz que trabalhava com a gente no SESC. E todo dia cada um levava seu lanche. E o Júnior nunca levava lanche. E ele era meio gordinho, então a gente achava que ele não levava lanche porque ele estava de dieta. E era o pessoal da educação física, da pedagogia, então a gente tinha aquele grupo, né? Então na hora do intervalo a gente fazia os lanches, o Júnior nunca levava lanche dele, o Júnior nunca levava lanche dele. Aí um dia a gente resolveu pedir pizza à noite. A gente ia trabalhar à noite, pedir uma pizza, o Júnior não quis participar. E a gente achou estranho, porque a gente passou o dia inteiro trabalhando. E à noite a gente ia pedir pizza e o Júnior não quis participar. Mas nós pedimos pizza e o Júnior comeu. Aí alguém, uma das pessoas que estavam com a gente lá, buscou o Júnior para ir com a gente trabalhar. E aí, cara, tudo bem? Você jantou? Você tomou um café? Não sei o quê. Não, cara, faz dias que não tem comida na minha casa. Eu estou esperando receber para comprar comida. Ele estava trabalhando com a gente, junto com a gente. E era uma pessoa que trabalhou o dia inteiro correndo atrás de criança no SESC. E a gente, aquilo assim, desmoronou para mim. Porque eu não olhei para ele com o olhar de um irmão que está passando necessidade. Fazia 2 dias que ele comia. Ele comia o que a gente levava. Não, pega um pedacinho, pega um pedacinho. Mas era lanche, né? E o Júnior não tinha o que comer na casa dele, ele estava trabalhando. Quando ele recebesse, ele ia comprar comida para levar para a casa dele. Então, mais próximo, ele está mais próximo do que a gente imagina. E se a gente não educar o nosso espírito para olhar o nosso irmão com esse olhar de amorosidade, de humildade, de simplicidade, a gente não vai conseguir exercitar isso. Vou dar um outro exemplo, que é nosso agora, uma coisa do dia todo. A moça que cuida da minha mãe, isso é uma coisa que me chocou bastante também. A moça que cuida da minha mãe não manda, ela está no grupo do WhatsApp, ela está lá no grupo das meninas que cuidam da minha mãe, mas ela não conversa no WhatsApp. E a minha irmã mandou uma coisa escrita lá para ela. Você vai responder? Você vai responder? E ela, então, não respondia. Não respondia. A minha irmã chegou e foi conversar com ela. O que está acontecendo? Você não responde? Eu não sei escrever. Eu só sei ler. Eu só faço áudio. E ainda assim, eu não sei falar direito, então eu tenho vergonha. É o mais próximo que está do nosso. Ela é uma excelente cuidadora. A minha mãe não tem uma assadura, nada. Está sempre limpinha, troca minha mãe. Uma excelente cuidadora. Mas ela não sabe ler, ela sabe ler, mas ela não sabe escrever. E ela mal sabe manipular o WhatsApp. E a gente não sabe disso. Porque nós, que somos privilegiados de ser alfabetizados, para nós é automático. Aí mandou um zap, então hoje é tudo intuitivo, né? Clica aqui, pá, 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 pá. E é mais próximo do que a gente imagina. Está do nosso lado. Então aquele pedreiro, aquele pintor, aquele senhorzinho, ou aquela pessoa querida nossa, que às vezes não consegue
fazer mínimas atividades, que para nós às vezes é mínimas atividades, mas que exigem um esforço gigantesco da parte do outro, devem ser consideradas como atividades nossas, ações nossas de melhora na vida social. Então, 1 minuto que a gente para, 2 minutos para ensinar alguém a mexer no WhatsApp, no celular. Então, você digita aqui que você faz um áudio para mim. Olha, assim você consegue mandar no privado para mim. É uma ação de amor, é um ato de caridade. Então, no Evangelho, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, a mãe dos filhos de Zebedeu chega para Jesus e fala: eu quero que cada filho meu fique do segundo lado, Senhor. Um do direito e um do esquerdo. E aí Jesus vira para ela e fala assim: mas vocês vão beber do meu vinho? Eles falam: claro, nós vamos. Mas Jesus olha para eles com toda a sua amorosidade e compaixão e fala: meus filhos, vocês até podem beber do meu vinho, mas vocês ainda não estão prontos para sentar do meu lado, porque o orgulho ainda faz parte da vida de cada um deles. Aquela mãe querendo salvar os filhos, naquele ato, põe os moleques aí, pá! Que a gente põe, que é filho, a gente quer que o nosso filho é aquilo que a gente entende que é o melhor. Mas se eles não estão preparados, a gente fala: e agora? E aí agora que começa o nosso sofrimento, porque a gente quer empurrar a ladeira abaixo. E a gente não sabe. A gente sabe que nós viemos aqui para ajudar os nossos filhos, que a gente veio aqui com compromissos de auxiliar esses filhos que nós geramos, que nós pusemos aqui na terra, a encontrar o caminho. Mas se a gente também não apresentar a educação do espírito dos nossos filhos, educar o espírito, trazer as virtudes à tona, a gente não vai conseguir. Ele pode ser intelectual, sem as virtudes humanas, aquelas virtudes que você fala, ele não consegue ver uma pessoa passar fome, que ele vai e ajuda, ele estende o braço, ele pode gerar emprego, ele tem bastante dinheiro, então ele gera mais emprego, ele ajuda as famílias, ele pensa 2 vezes em mandar uma pessoa embora. Generosidade. E isso nós temos a obrigação de fazer com a gente, exaltar as virtudes, que a gente também está aqui, andando um pouquinho, nas instruções dos Espíritos, aqui, então, no mesmo capítulo que fala do orgulho e da humildade, ele vai falar das virtudes. As virtudes que vão trazer para nós o despertar da nossa consciência, que vai fazer com que a gente saia, expanda o nosso espírito, abandone aquilo que está enraizado e que faz com que a gente fale: bom, é só mais uma coisa, não vou fazer diferença, mais uma aí entrando se pedindo dinheiro. Não sei o que tem por trás daquele espírito. Eu não posso. Eu passo por uma pessoa dessa, nem sempre eu dou de mim. Nem sempre. Mas eu optei em passar por essas pessoas e olhar com um olhar de irmão, levar eles para minhas orações. Porque quando eu faço isso, é uma ação minha no trabalho em ajudar o próximo. Mesmo que esse próximo pense que eu virei as costas para ele. Mas para mim não importa o que ele pensar. Importa o que eu estou optando e a minha escolha.
prefiro não julgar ele. Eu prefiro não julgar essa pessoa porque ela chegou nesse lugar. Eu prefiro não julgar. Porque também tem no Evangelho. Uma encarnação a gente é rei, na outra a gente é mendigo. Então, quando eu tenho uma experiência da carne, muito dinheiro na mão, e não sei o que fazer com ele, e humilho os meus funcionários, então perdi a perna no acidente de trânsito agora, muito bem. Na outra, quantos capangas você não mandou correr atrás dos seus escravos nacionais na mata? Quantos escravos você não cortou a perna para fugir? Nas nossas bibliografias, vocês receberam os livros, vários livros nossos, vários irmãos trazendo para nós as histórias deles, arrependidos de terem judiado dos nossos outros irmãos. Então, numa vida a gente é rainha, rei, princesa, na outra vida nós somos mendigos, bebês. E a partir do momento que eu começo a entender que o meu papel não é ser rainha ou mendigo, mas é cuidar do meu espírito, educar o meu espírito, eu vou conseguindo então avançar. E aí as minhas provas, que ao invés de ser diversas provas, 10 doenças, é uma que me faz movimentar o amor dentro de mim e explanar esse amor no próximo. Quando eu consigo fazer essa atividade, eu consigo avançar, eu consigo dar um passo no meu processo coletivo. E é a educação, é educar nós, educar os pequenininhos, educar aqueles que estão do nosso lado, é a educação. Educação, respeito, cuidado, olhar caridoso. Esses são os nossos filtros, de transformação que nós estamos passando. Olhar para dentro de mim e filtrar. Eu prefiro não julgar. Eu olho, sensibilizo. É triste. Depois que eu dei aula na Fundação Casa, que era a antiga FEBEM, e que eu vi que meninos de 13, 14 anos atirou, queima-roupa, eu olho para eles e falo, ele não tem noção do que é isso. Um menino de 14 anos joga videogame, ele acha que é videogame. Hoje, ele não tem noção do que é isso. Mas é uma consequência, é uma situação. Foram virtudes, não teve virtudes, não foi apresentado para ele. Então não cabe a mim julgar. Não cabe a mim penalizar ele, condenar ele. Cabe a mim apresentar as virtudes a ele. O que cabe a mim é mostrar para ele, olha, isso que você fez é uma coisa grave e muito séria. Você está pagando as consequências desse ato. Como você tem que fazer? Respeitar. Na hora que você passar por uma situação difícil, você tem que procurar trabalho. É muito difícil ganhar dinheiro, porque às vezes o que a gente ganha o mês inteiro, eles ganham 2 andadas de bicicleta. E nós temos que apresentar essa virtude, a dormir tranquilo, você poder sair tranquilo, você poder descansar, você poder olhar a sua família e ter tranquilidade, saber que ninguém vai entrar na sua porta e meter o pé na sua porta. É dessa forma que a gente educa o nosso espírito. E aí eu levo todo dia uma colherzinha de evangelho no café da manhã e uma colherzinha de evangelho à noite antes de dormir. Eu vou enxergando coisas que podem ser administradas no meu dia a dia. Coisas que vai fazer com que a gente quebre essa dormência do nosso espírito, Porque o nosso espírito é como todos os seres vivos. Nós somos a semente, A parábola da semente da semeadura é isso.
Nós somos vários espíritos. Cada um quebrou sua dormência de um jeito. Está em quebra de dormência de um jeito. Ou é passando a lixa, raspando, o outro é tomando um choque térmico, o outro é martelando. Cada um tem a sua quebra. Outro pondo fogo, outro põe gelo, outro deixa no sol, outro deixa dentro da água. Cada um tem a sua quebra de dormência. E cada quebra de dormência é uma prova, é uma situação que a gente vai passando. A gente pode ficar sem quebra de dormência. Então, quebra de dormência uma vez com lixa, não despertou, não germinou. Então vamos pôr essa semente aqui. Então, na outra encarnação, põe essa semente na água, não germinou. Põe essa semente aqui no fogo para fritar, não germinou. Mas agora a gente deixou essa semente dentro do congelador. Olha, ela está germinando. Olha o que está se descobrindo. Ela precisou passar por vários processos para expandir sua consciência. E aí poder germinar. É igualzinho a gente. Nós estamos nesse estágio. Então, cada provação, se a gente conseguir aproveitar ao máximo as provas nossas, né? E ampliar nossa consciência e entender o que eu tenho que mudar aqui, não aqui, e não na plástica. O corpo é uma forma plástica, mas que renúncias eu preciso fazer? O que eu preciso observar? Que momentos eu posso aceitar, não aceitar? É nesses momentos que a gente vai educando o nosso espírito. E aí, observando o Evangelho, que aí a última parte do Evangelho, desse capítulo, né, que eu sugiro que vocês para lerem ele, Bem-aventurados os pobres de espírito, e aí os nossos irmãos fecham com a chave de ouro. Missão do homem inteligente na Terra. O homem inteligente é aquele que consegue despertar a sua cabeça. É aquele que consegue passar pelas situações difíceis, fazer a escolha adequada e ficar bem consigo mesmo. Então eu recebi um zap extremamente grosseiro de uma pessoa que eu nem esperava. Ou uma alfinetada de alguém. Algum parente, né? Sei lá. Isso acontece. Recebi uma alfinetada. O homem inteligente, aquele que para 30 segundos, abre o Evangelho, lê uma frase, ele vai falar: essa pessoa está no seu pior dia, é melhor não responder. É difícil, porque a gente não fala a verdade. Mas essa é a nossa tarefa. E a gente só vai conseguir isso educando o nosso espírito. Então, pessoas queridas, amadas, encarnados e desencarnados, adotem o Evangelho como seu manual de instrução da vida. Adotem isso como uma forma de você conseguir se nortear na sua vida aqui na Terra, no seu processo de vida. Absorva todo o conhecimento que ele tem para nós. Siga esses passos. Você vai ver que em pouco tempo a leveza que vai te dar, que a gente começa a ter, vai ter dia difícil, mas nesse dia você lê 2 vezes o Evangelho. Porque naqueles dias melhores você vai assim: nossa, que bom, eu estou bem. Graças a Deus, estou bem, tudo bem. Nossa, que bom isso aconteceu. Senhor, muito obrigada. Foi difícil semana passada, mas essa semana está sendo bem melhor. Ele dá a sustentação para a gente, mas a gente tem que quebrar nossa cabeça com isso. Tudo bem? Muito obrigada pela paciência de vocês. Espero que possa ter contribuído de alguma forma na vida de cada um, levando a palavra do Evangelho como uma inspiração e modelo
modelo que o nosso Mestre Jesus deixou para a gente, porque esse aqui é o modelo de vida dele. Né? Foi ele que passou aqui, a nossa maior inspiração e guia. Bom, muito obrigada, queridos.